luta pelas 30 horas semanais. Nesse sentido, antes de tudo, eu gostaria que Tatiana, se possível, se apresente. Então, a gente pode começar aqui. O John, assim que entrar, a gente libera o acesso dele, eu paro a apresentação, qualquer coisa, e eu falo dele. Boa noite, pessoal. Uma satisfação nessa noite de domingo, né, nesse final de domingo, poder participar dessa atividade promovida pelo VART, atividades extremamente importantes. Eu já peço desculpas aí pela não participação do John ainda, que de fato ele está tendo alguns problemas com a rede de internet dele. Aqui em Goiás nós ainda estamos num período chuvoso, mas logo ele entra para a gente mediar nosso debate. Bom, como foi apresentado, né, meu nome é Tatiana Rodrigues Salgado. Hoje eu sou professora da Universidade Estadual de Goiás, mas antes de ter essa minha atual experiência de trabalho, uma experiência de trabalho mais estruturada, com direitos mais garantidos, né, eu tive aí algumas experiências de trabalho no âmbito da escala 6x1. E é justamente isso que nós discutimos, né, no texto, a ilusão do emprego perfeito, foi uma dessas experiências. Também sou uma das coordenadoras do Observatório do Estado Social Brasileiro, que é um grupo de pesquisa, de extensão, de divulgação científica, que busca discutir principalmente o papel do Estado Social brasileiro na garantia de vida e de sobrevivência, e aí de milhões de brasileiros. Sou formada em Geografia, toda a minha formação foi feita na escola pública, acho que é sempre muito importante destacar essas informações. E antes da gente começar a comentar o texto, né, propriamente dito, agradeço imensamente o convite que foi mediado pelo Fernando, né, e que de forma muito gentil, muito alegre, como é própria dele, né, mediou esse contato. E estou aqui à disposição para a gente poder conversar um pouco e eu conhecer um pouco cada um de vocês. Pronto. Então, muito obrigado. Antes da gente começar propriamente, eu gostaria de propor como método, né, aqui para a gente que seja feita a exposição sobre o texto, uma leitura até rápida, se focar de algum ponto específico, e que depois a gente abra para perguntas, né? Aí, na hora das perguntas, eu vou mediar, controlar o tempo e tal, para garantir que as pessoas possam perguntar e, querendo ou não, seja pertinente ao tema. Antes de tudo, algum dos presentes dê uma lida no texto, se vocês quiserem dar um chat aí no geral, li, não li, li um pouco, qualquer coisa do gênero. Foi um texto que a gente partilhou depois no... Vixe, mas tudo bem, gente. A gente manda de novo. Mas foi um texto que a gente compartilhou justamente sobre se encaixar com esse tema, né, para trazer a discussão desse tema. Mas, de qualquer maneira, acredito que Tatiane vai fazer a apresentação, assim, da contextualização e tal, então não vai ser um problema para quem também não leu. Eu e Fernanda, a gente reforça depois lá, também aí e tal, lá nos grupos, o texto. Aí algumas pessoas leram, alguém não leu, enfim, tranquilidade. Então, Tatiana, você pode começar, se disser à vontade, estamos aqui também, qualquer coisa, para fazer a mediação. Eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, que, por favor, levante a mão, que eu vou, enfim, eu vou fazer o processo de inscrição e tal, para fazer as perguntas, para não atrapalhar no meio da apresentação. Perfeito. Eu só não consegui ver o seu nome, que está fazendo a mediação. Nico-chan. Obrigada, Nico. Pronto. Então, vamos lá. A partir, né, desse convite feito pelo Grupo VAT, nós vamos falar um pouco sobre o tema do artigo. Primeiro, eu acho importante destacar que esse artigo, ele parte também dos resultados da pesquisa que foi conduzida pelo Observatório do Estado Social Brasileiro, pelo Grupo Trama e pelo Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro, mas ele também é um texto que trata um pouco de uma experiência profissional. O meu primeiro emprego formal, de carteira assinada, quando eu terminei ali o ensino médio, foi justamente de call center. Então, eu trabalhei por 4 anos numa das maiores operadoras de call center do Brasil, entre 2004 e 2008,
E eu conciliei esse trabalho no call center com a faculdade, justamente porque era um perfil de trabalho onde eu consegui uma certa flexibilidade de horário para poder conciliar com as aulas da universidade, que eram predominantemente noturnas, né, era um curso de geografia noturno, mas também tinha muitas atividades durante o dia. Então, essa escala de 6 horas, essa possibilidade de várias horários para entrada e saída, me davam essa possibilidade de trabalhar e estudar, já que não trabalhar naquele momento não era uma opção, nem para mim, nem para minha família. Eu precisava do trabalho para que eu pudesse seguir a faculdade. E eu já vinha de uma outra experiência de trabalho, embora sistematizada numa escala 6 por 1, embora sistematizada em uma escala de 8 horas diárias, era uma experiência não registrada. Então, por isso que eu considero que a experiência do call center foi a minha experiência formal de trabalho. Então, o texto, ele vai falar de algo exatamente disso, né, que perpassa, que atravessa diferentes pessoas no Brasil. Hoje nós temos os dados do Ministério do Trabalho e Emprego registram que nós temos mais de 500 mil trabalhadores, né, envolvidos em atividades de call center. Então, o texto, ele nasce justamente desse contexto. O objetivo, né, desse encontro, dessa fala, não é uma fala técnica de apresentar esses dados desse setor, mas uma fala realmente de um caráter um pouco mais político, né, que é justamente entrar nesse debate, nesse contexto dos debates acerca do fim da escala 6 por 1, né, e demonstrar como esse modelo de trabalho, como essa jornada, ela é incompatível com uma vida digna, com a qualidade de vida, com tempo de descanso, tempo para estudo no Brasil. E, obviamente, momentos como esse, promovidos pelo VAT, são extremamente importantes para engajar as mobilizações e o debate que está em curso no Brasil nesse momento e que busca aí discutir o fim da escala 6 por 1, né? Nós podemos começar comentando justamente o título desse texto, né, que é a ilusão do emprego perfeito. Porque nós, né, em debate com o John, nós decidimos por esse título justamente porque naquele momento, quando eu saio daquela situação de um emprego que às vezes eu ficava até mais de 12 horas seguidas trabalhando, ganhava só um salário mínimo, não tinha carteira assinada, quando eu saio daquela situação de extrema precarização do trabalho e consigo essa vaga formal, eu entendi que aquele momento era o meu emprego perfeito, porque seriam apenas 6 horas, na minha cabeça seriam, né, apenas 6 horas. Quando eu entrei nessa experiência de trabalho, o salário médio se aproximava de 2 salários mínimos, que para mim era muito vantajoso naquele momento. Nós tínhamos ali o vale alimentação. Então, nesse primeiro contato que eu tenho com o serviço de call center, eu entendo ele como um emprego perfeito, né? Só que essa oportunidade única, né, essa porta de entrada no mercado formal, exatamente por esse setor, ela, depois de alguns meses, ela começou a mostrar, de fato, qual que era a natureza desse tipo de serviço, né? Um serviço extremamente desgastante, cansativo, naquele período, assim, muito marcado pelo assédio, do assédio moral dentro desses ambientes, pelas cobranças exaustivas. Qualquer um de nós aqui, eu acredito que o Fernando, né, que tenha trabalhado no ambiente de call center, sabe muito bem de todo o estresse, de todo o contexto que esse tipo de trabalho nos oferta, né? E como esse modelo, ele leva a uma exaustão, que mesmo organizada aí nesse recorte de 6 horas, é um tipo de trabalho que rouba muito da qualidade de vida desses trabalhadores, do tempo para o estudo, do tempo para o lazer, da família, e principalmente porque é um serviço muito cansativo, né, no contexto brasileiro, um serviço bastante cansativo. É um trabalho que mistura muita cobrança, né, com pouco poder de decisão, e isso hoje, quando eu lembro desse período, eu faço algumas reflexões sobre esse modelo de trabalho. Eu lembro como a gente era constantemente cobrado, né, por metas, por tempo de atendimento, por rendimentos, por vendas, né, e o pouco poder de decisão que nós tínhamos naquele momento de trabalho, né, os scripts sempre muito fechados, nós não tínhamos
às vezes não tínhamos nem sistemas suficientes para resolver as pressões, né, chegavam pelos clientes, metas que muitas vezes eram incompatíveis com o tipo de sistema, com o tipo de treinamento que nós tínhamos, avaliações constantes, né, que muitas vezes eram até constrangedoras, né, porque no período havia uma prática de parabenizar publicamente aqueles que conseguiam esses resultados, mas também de cobrar publicamente, né, por aqueles que não conseguiam bater as suas metas. E é exatamente isso que o texto vai procurar trazer um pouco, né? Ele vai relatar um pouco desse entusiasmo inicial, né? Dessa realidade, dessa oportunidade que parecia bater a porta, mas depois ele vem trazendo que aquele que a gente entendia como esse sistema perfeito, né? Não era tão perfeito assim, e trazia aí todos os impactos na saúde, no tempo, no estresse que esse tipo de situação oferecia. Então, o texto vai trabalhar um pouco desses exemplos. Um dos exemplos que nós discutimos no texto foi a questão do tempo médio de atendimento, né? As operadoras de call center, uma das métricas de qualidade do trabalho, de métricas do trabalhador, é esse tempo médio de atendimento, que era o tempo médio que a gente teria que ficar ali com o cliente na ligação. Mas esse cliente, ele já chega no atendimento extremamente nervoso, né, porque ele passa horas e horas ali naquela musiquinha, né, qualquer um de vocês aqui que tenham necessidade de um serviço de call center, sabem como é difícil você ficar vários minutos ali nas URAs automáticas, e quando você chega ao atendente, muitas vezes o cliente está extremamente nervoso, e ele quer resolver vários problemas, ele quer relatar muitas questões, e todo esse cenário ele é incompatível com esse tempo médio de atendimento que nós deveríamos cumprir, né? Muitos aguentavam, porque não tinham, né, e até hoje, né, não tem outra opção, precisam daquele modelo de trabalho, precisam daquele modelo de horário, o mercado de trabalho está cada vez mais, ele é cada vez mais disputado, né, as vagas de trabalho são cada vez mais disputadas, e tinha aqueles que simplesmente não conseguiam, né, continuar nessa lógica de trabalho, nessa lógica de atendimento, ou conseguiam se afastar por questões médicas, que naquele momento era muito comum, mas a pesquisa do observatório mostrou que isso ainda é uma realidade bastante comum, e tinha aqueles que simplesmente abandonavam o atendimento e iam embora, muitas vezes deixando clientes na linha, porque de fato eles não aguentavam aquela pressão e o cansaço do sistema. E embora essa experiência que é relatada no texto, ela seja de 2000, desse recorte, né, de 2004 a 2008, o texto, a pesquisa, os dados que foram levantados pela pesquisa, e aí é importante lembrar que o texto completo, né, o atlas completo está disponível no site do Observatório do Estado Social Brasileiro, mesmo que o texto trabalhe com essa realidade de 2008, os dados dessa pesquisa mostraram que essa realidade, ela continua muito atual no cenário brasileiro. O levantamento do observatório, por exemplo, ele identificou que a escala 6x1, né, é o modelo comum de organização desse modelo de trabalho. Ele trouxe vários dados em relação ao perfil, né, a gente tem um mercado de trabalho também com uma presença feminina muito grande, né, muito marcante. Um dado que me chamou bastante atenção quando nós sistematizamos esses dados foi em relação ao salário. Nessa experiência que eu relato, eu demonstro que na época o meu salário se aproximava a 2 salários mínimos, que naquele período eu considerava um salário muito bom. Mas 51,3% dos respondentes da nossa pesquisa declararam que recebe até um salário mínimo por mês. Então, assim, a perspectiva ela já tem piorado um pouco, né? A queda salarial, ela foi reconhecida nesse primeiro dado, e os dados demonstraram isso. Outro dado que chama bastante atenção na pesquisa foi em termos de carreira, né? 75% dos participantes, eles, por exemplo, não enxergam possibilidades de progressão dentro do trabalho de call center, dentro dessas empresas de call center.
E esse dado, ele conversa diretamente com o outro que foi levantado, que é a de rotatividade, né? Cerca de 30% das pessoas que estão empregadas nos ramos de call center, eles têm até 6 meses. 34% de 1 ano a 1 ano e meio. E só 1% da amostra consultada estava há mais de 3 anos trabalhando no setor de call center. O que mostra que esse modelo, ele é um modelo pensado para descartar pessoas, né? Essa alta rotatividade mostra o tipo de emprego, a qualidade desse tipo de emprego. Não é um tipo de trabalho feito para construir trajetórias ou construir carreiras. E dentro da pesquisa também, o dado mais forte, o dado que mais chama atenção, é em relação aos impactos na vida pessoal. Que nesse dado, 95% dos entrevistados, das pessoas que responderam, afirmaram que o emprego afetou negativamente seus relacionamentos familiares, pessoais, com destaque para o lazer e para o descanso. E aí eu lembro também desse período em que eu trabalhei, que quando eu entro, eu falo assim, nossa, eu vou trabalhar só 6 horas. No primeiro momento eu entro pela manhã, né, das 6 da manhã ao meio-dia, então eu vou ter a tarde toda para poder estudar, à noite eu vou para a faculdade, chego da faculdade, vou dormir, e a vida que segue, né. E depois eu tive a experiência do período noturno, né, trabalhava da meia-noite às 6 da manhã. Mas quando eu chegava em casa, eu estava tão exausta, eu estava tão cansada, eu queria só ficar em silêncio. E havia uma dificuldade enorme de concentração. Então, todo aquele tempo que eu achava que eu teria livre, né, para poder estudar, na verdade, eu não tinha, porque eu não conseguia. Tinha um sono, né, porque a gente acabava acordando muito cedo para conseguir chegar no horário, mas quando existia, assim, a dificuldade de concentração, era muito difícil manter essa concentração, e naquele período eu não relacionava isso ao trabalho, né, o excesso de ligações no final de ano, nessas datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, nós tínhamos um volume muito grande de ligações, devido às promoções, né, que as empresas ofereciam. Então, naquele momento, eu não fazia essa ligação direta do prejuízo, da dificuldade do estudo, da dificuldade de concentração com o modelo de trabalho que eu exercia. Mas, posteriormente, estudando mais sobre as questões do trabalho, sobre o mundo do trabalho, hoje eu consigo fazer essa relação direta. E aí, esse mito, né, do emprego perfeito, ele foi sendo desconstruído. E aí, um outro dado interessante, quando a gente faz essa pesquisa também, é que 95% das pessoas que responderam, elas se declararam favoráveis ao fim da escala 6x1. O que mostra que essa questão de debater o fim da escala 6x1, ela é um problema real, ela não é apenas opinião de pesquisadores, ela não é apenas a opinião de políticos de um cunho mais progressista, ela é uma demanda que nasce justamente dessa vivência concreta de quem está na linha de frente de diferentes formas de emprego, telemarketing, aí seria só uma delas, né? Esse modelo, né, da escala 6x1, não só no call center, mas em qualquer outro, em diferentes áreas, né, ele é entendido no âmbito dessa pesquisa sempre como esse modelo de controle do tempo, né, e embora ela seja apresentada como normal, esse trabalhar 6 dias e descansar apenas um, e aí no contexto do call center a gente ainda tem o problema que essa uma folga ela é alternada, né, porque esses call centers, eles também funcionam aos finais de semana, não é um modelo adequado para que a pessoa, assim como o título do movimento, né, tenha uma vida além do trabalho. Na verdade, esse modelo de escala, você tem a vida para trabalhar, né, não existe esse plano de uma vida para além desse trabalho. Bom, gente, quem quiser fazer alguma intervenção, alguma pesquisa, fique à vontade, pode sinalizar aqui no vídeo que a gente faz pequenas pausas. Eu, como professora, né, eu acabo falando, se vocês deixarem aqui, eu vou falando. Pronto. Eu vou... pronto. André. Pode falar, André. Boa noite, professora Tatiana, e boa noite a todos que estão acompanhando
a live. Essa questão do call center, ela pode se expandir para todas as áreas, praticamente em todas as áreas onde há vínculo empregatício, nos dias atuais, há esse sistema deletério, esse clima pesado nas instituições. Quando a gente volta ao passado, na década dos anos 2000, 90, dos anos 90, onde as pessoas tinham uma certa estabilidade, que você poderia comprar casa com as rescisões que tinha na época, você poderia se estabilizar. Hoje em dia, tornou-se efêmero esses vínculos, pela rotatividade que existe. Então, há uma desvalorização da mão de obra, e em alguns casos, uma rotatividade tão grande que não tem nem a possibilidade do funcionário receber o fardamento da empresa. São questões que passa despercebido, só quem está no dia a dia recebendo essas informações percebe isso. Então, quando você vai para a entrevista para uma empresa e você percebe que não há a entrega do fardamento, não há a contratação, já sabemos que aquela empresa não tem nenhum tipo de valorização com o funcionário. São pouquíssimas empresas que realmente valorizam o capital humano. E essas pessoas que estão no cargo de liderança, de supervisão, elas afetam diretamente os seus subordinados. O texto ficou muito bem explicitado, que tinha um coordenador que pressionava muito efusivamente, e isso afeta diretamente a saúde mental de todos os trabalhadores. Então, o texto eu li e gostei muito da perspectiva, da leitura, da exposição, e isso me fez refletir bastante sobre isso, porque a situação que foi explicitada no texto, ela pode ser colocada em qualquer situação, em qualquer ramo, principalmente no setor de serviços e de comércio também. O setor do comércio, meu Deus, é uma miséria. Rotatividade enorme, para quem estuda e trabalha, ainda tem essa barreira, né, que você passa o dia todo sendo chicoteado por cobrança, por meta, cliente abusado e tudo mais, e chegar e ir para a faculdade ou escola, isso afeta diretamente o rendimento da galera. E em relação ao debate da escala 6 por 1, há uma adesão muito grande pelos trabalhadores, mas é uma adesão muito grande, mas quando a gente vai fazer pesquisas eleitorais, a galera que ainda vota na extrema-direita, né? Como o caso da pesquisa que foi lançada agora, que o deputado cujo nome não será citado, o candidato cujo nome não será citado, ele está praticamente assim, empatado tecnicamente com o atual presidente. Então, há dois pontos a ser debatido. Como é que a gente pode ser favorável à escala 6 por 1 e votar num grupo que é contrário? Então, eu gostei muito da participação, da leitura do texto, e vou passar a palavra para outros colegas agora. Pronto. Muito obrigado, André. Tatiana, você gostaria de comentar? Ou você prefere que o Fernando fale e você pega um apanhado? Assim? Vamos escutar o Fernando, aí a gente volta para o debate. Pronto. Vamos fazer a roda de conversa aberta mesmo. Pode ser. Eu estou aqui também para aprender com vocês, obviamente. Então, pode ir, Fernando, aí depois o Samuel, aí a gente vai alternando, assim. Aí vai Tatiane para todo mundo falar. Pode falar, Fernando. Muito massa aí a apresentação, tipo, a discussão, inclusive eu tava lembrando aqui, né, foi, tipo assim, hoje em dia a gente tem FGTS, né, mas há um tempo atrás a gente tinha algo muito melhor do que FGTS, que basicamente, por exemplo, se tu tivesse uma empresa, por mais que ela fosse privada, e tivesse lá, sei lá, 10 anos, tu não podia ser demitido, né, e aí, né, tirou isso, colocou FGTS no lugar, não lembro se foi com a ditadura militar que teve esse processo, assim, mas, tipo, a classe trabalhadora vem sofrendo esses ataques, assim, né? São bastante grandes e cada vez mais, por conta desse próprio sistema, né? A gente tem ficado inerte, né? Com a série de alienações, assim, que tem tanto dentro do mundo do trabalho, né? Como fora dele, né? Seja aí porque, sei lá, tipo, tu chega em casa, tem pouco tempo para fazer as coisas, para, enfim, estudar, não sei o que, tal, tu vai focar só no mínimo necessário para sobreviver, né? Então, tem essas limitações aí que acabam alienando muito a população e entra nisso que o colega falou, né? Tipo, muita gente, apesar de trabalhar nessas escalas, apesar de saber que é explorado pra caramba, não consegue, tipo, às vezes ligar o que a gente chama aqui de Lé com Cré, né? Porque simplesmente está tão dentro desse sistema que, tipo assim, é tudo natural, é tudo como se sempre foi assim, né?
E aí eu achei bastante curioso o negócio na pesquisa aí. Eu queria que a Tatiana comentasse um pouco mais sobre, se é isso mesmo que eu entendi certo. Tipo, quem trabalha de teleatendimento, 95% é a favor do fim da escala 6 por um. É isso mesmo? É só esse comentário e a pergunta. Isso, Fernando, da amostra que respondeu a pergunta, 95% dos trabalhadores destacaram que são favoráveis à redução da escala 6 por um. O que o André comenta é muito interessante, né? E tem sido um desafio, inclusive nos campos de formação, né? Por isso que momentos de formação como esses, promovidos pelo VAT, são extremamente importantes, né? Inclusive de conscientizar os trabalhadores sobre essa questão. Olha, você está sendo prejudicado por um determinado modelo de trabalho, mas você está escolhendo representantes políticos que defendem exatamente esse modelo. Então, assim, a formação nas pequenas escalas, junto com esses trabalhadores, ela é extremamente importante para resolver essas questões. Mas muitas dessas escolhas, André, Fernando, e aí a gente já volta para a contribuição dos demais colegas, ela é muito resultante dos discursos mediáticos que são promovidos em torno do debate da escala 6 por 1, né? Eu tenho alunos, por exemplo, que quando foi apresentado esse texto a eles, falaram, olha, professora, eu sou a favor da escala 5 por 2, eu queria muito ter 2 folgas por semana, mas eu tenho medo que a aprovação da escala 6 por 1, por exemplo, ela promova o desemprego, como os empresários estão falando. Esses empresários estão falando que caso seja aprovado, eles vão falir. Ah, meu patrão falou que se for aprovado dessa forma, ele vai falir. Então, existe uma construção midiática, uma construção de argumentos que ela sempre coloca esse trabalhador, principalmente esse trabalhador que não tem tempo nem da formação política, nem tempo da formação crítica, dessa consciência crítica, em debater, em discutir esses argumentos. Então, há uma construção de um medo coletivo que faz com que essas pessoas acabem escolhendo, né, opções políticas que não são favoráveis a esse histórico ganho de direitos trabalhistas, como o Fernando bem colocou, né, a CLT, e todos a trajetória dos direitos trabalhistas no Brasil, elas são resultados de lutas históricas, de movimentos históricos, né, e nós estamos perdendo esse movimento a cada dia. Então, eu vejo muito essa questão, André, dessa falta de uma educação política, de uma conscientização política, esse medo midiático que é construído, principalmente quando os trabalhadores são muito jovens. Quando você pega aquele público ali de 18, de 20 anos, que é os que estão entrando aqui na faculdade, no curso, é um debate bastante interessante a gente ver essa construção do medo coletivo. Só uma intervenção. Essa questão dos jovens é muito interessante, porque Renan Santos, que é candidato à presidência pelo MBL, pelo Partido de Missão, na verdade, ele tem um avanço exponencial entre os jovens, 16 a 24 anos. Isso vai de encontro justamente com o seu comentário, porque a galera ela não tem essa expectativa de mercado de trabalho, né? Esse chão de fábrica. Sim? Eu peço só que você seja sucinto, né, já que você acabou meio que pulando a fila e tal. Só por isso. Não, tudo bem, então pode colocar outra coisa. Se você quiser se inscrever, sinta-se à vontade, entendeu? Ah, tá certo, então desculpa. É só para organizarmos aqui o processo. Ok. Pronto, Samuel, se você desejar falar à vontade. Certo. Então, boa noite, gente. Meu nome é Samuel Delgado, né? Eu sou de Roraima, sou militante pelo VAT, também um dos coordenadores. E aí, né, essa fala da Tatiana, que ela traz os dados e tal, eu já trabalhei na escala 6 por 1, né? Na área de call center também, do suporte de uma empresa de... Samuel, não escuto mais o Samuel. Acho que voltou. Voltou. Eu vi muita gente próximo de mim, dentro dos meus colegas de trabalho, ficando doente, né? Doente de ansiedade, doente porque não conseguia sair daquela rotina de ir para o trabalho, chegar em casa e tentar construir um futuro, né? Isso trabalhando apenas 6 horas por dia. E aí o que acontece?
Nesse meio tempo, eu ainda era assim, uma pessoa leiga, né? Politicamente leiga. Então, eu era ali do senso comum. Porém, eu comecei a fazer uma transição de carreira. Aí eu decidi, não, eu vou pegar mais um emprego de 8 horas por dia, ó, já pensando numa transição de carreira e tal. Ou seja, eu trabalhava 6 horas, né? Mais 9 horas por dia, considerando ali a interjornada como hora trabalhada também, né? E aí, o que acontece? Nesse meio período, as pessoas do meu emprego de telecomunicações chegavam para mim e perguntavam, principalmente mulheres, caramba, como é que tu consegue fazer isso, ter 2 empregos e tal, e ainda ter que namorar, ter que cuidar da casa? Aí eu comecei a me observar, como é que funcionava a minha rotina em comparação às outras pessoas, né? Que no caso, eu ainda estava morando com a minha mãe, com meus pais, eu tinha carro. E aí eu comecei a ver, cara, não, mas aí eu tenho tempo porque aqui a gente tem máquina de lavar. Eu tenho tempo porque eu não preciso ir no mercado. Minha mãe, meu pai vai no mercado, compra, faz a comida, né? Então, assim, existe toda uma lógica por trás que acaba aprisionando as pessoas e as pessoas não conseguem se perceber, não conseguem se perceber no outro, que existe a diferença, né? Existe ali tem aquela grande frase que eles amam falar, né? Que quem sai de madruga fica rico logo, algo nesse sentido, né? E a gente vê que não é isso quando a gente começa a se perceber no mundo e começa a se comparar com as outras pessoas que estão ao redor, né? Principalmente com as mães que têm essa tripla jornada e tal, com toda essa lógica de exploração do trabalho do cuidado, né? Então é isso. Ei, Samuel. Eu acho que tem o Mário. Isso, exatamente. Pode falar, Mário. Opa, boa noite aí, pessoal, tudo bem? Professora, parabéns aí pelo seu trabalho, tá? A gente também tem um particular interesse sobre essa temática, porque eu sou servidor do Ministério do Trabalho. Então, a gente atua lá na Inspeção do Trabalho, na auditoria, né? E tem acompanhado desde sempre aí essa situação do teletrabalho, né, do call center, né? Dois comentários aí, né? Primeiro, a gente tem que ter em mente que os processos de trabalho, aí, os processos políticos de precarização ou até de pequenos avanços no mundo do trabalho, eles nunca são lineares, né? Tem retrocessos que acontecem aí o tempo todo, mas tem pequenos avanços também, né? Essa façanha aí do VAT ter conseguido tirar da gaveta uma bandeira que é histórica do movimento sindical tradicional, né? E ter conseguido fazer o que as poderosas centrais sindicais não fizeram, que é colocar o debate na sociedade com relação a isso vai ter que ser estudado por anos, né? Independente do resultado lá no Congresso, né? Isso, mal comparando, equivale à luta pelas eleições diretas há 30 anos atrás, quando, né, enfim, a resistência democrática praticamente esmagada conseguiu levar para a população a necessidade de colocar a ditadura em xeque. Mas outros processos, assim, a gente tende a normalizar, né? Então, assim, a situação do call center, do ponto de vista da sua configuração, ela é uma máquina de adoecimento ocupacional, né? E eu digo, todas as instituições fomos convivendo com esse tipo de coisa. Eu me lembro que aqui o Estado da Bahia, para fazer frente às questões de desemprego, incentivou enormemente a constituição de call centers aqui no Estado da Bahia, e hoje esse é um problema concreto, né? Então, assim, tem uma novidade no horizonte, além da redução, né, do tema da redução, que é a entrada em vigor aí do monitoramento de riscos psicossociais, né? E, assim, os estressores, né, objetivos do monitoramento de risco psicossocial, eles, no ambiente de call center, pega todos, né? Ou seja, é uma atividade que vai ter que ser reconfigurada para poder passar nesse teste, né, de uma ocupação que não gera riscos psicossociais, né? É a NR1, exatamente, tá?
E isso aí, pessoal, não vai ser, digamos assim, apenas uma ação institucional, tá, dos órgãos reguladores do trabalho que vai garantir, tá? Isso vai ter que ser uma luta política, de fato, para que a gente consiga enquadrar setores da economia, setores patronais, assim como a questão da redução da jornada, a um novo marco normativo. Isso aí é fundamental. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, tá? O segundo aspecto que vocês trataram aí, que acho que merece uma reflexão profunda, é o seguinte: a gente começa a se dar conta que a população, os trabalhadores em geral, ao mesmo tempo que associam, né, que o tema da redução de jornada de trabalho é um tema bom para eles, não é automático que esses trabalhadores e trabalhadoras associem isso a uma outra concepção política, tá? Então, assim, ele não coloca o trabalhador num campo crítico dos seus apoios eleitorais ou dos seus apoios políticos. Portanto, essa tarefa, ela vai ter que ser tão importante quanto garantir no Congresso Nacional a redução da jornada. Porque há um senso geral que, olha, isso vai se resolver em algum lugar, é o governo, é o presidente, é o Lula, né? E eu tenho procurado trabalho, olha, é o Congresso, tá? E se depender do Congresso que está aí, que é composto de empresários, etc, 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 isso não vai mudar. Então, as pessoas ficam pensando, e eu tenho visto pouco esse debate sobre a composição do Congresso Nacional, né, e os interesses que estão colocados lá. E, por fim, eu quero fazer um convite para vocês, tá, gente? Agendem aí no dia 28, tá, de abril, mês que vem, nós vamos realizar um evento nacional aqui na Bahia sobre a NR1, tá? Eu sou dirigente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho aqui da Bahia, e a gente coordena o Fórum Estadual de Proteção ao Meio Ambiente de Trabalho, tá? Que é uma entidade não governamental que unifica aí instituições governamentais com sociedade civil, e a gente vai fazer um seminário o dia inteiro sobre isso, tá? A primeira parte vai fazer um debate geral sobre saúde ocupacional dos trabalhadores, e a parte da tarde, uma oficina para o pessoal conhecer de fato o que são os riscos psicossociais, etc, etc. Tá? Então, ficam todos convidados aí. Se você puder comentar aí, Tatiana, eu te agradeço. Um abraço aí a todos. Obrigada, Mário. A experiência que vocês trazem, ela é riquíssima, inclusive, para a gente motivar esse debate aqui também na escala goiana, né, nos grupos que nós participamos. Mas o que se coloca, né, na agenda do dia é isso que você já destaca, né? Sua pergunta, ela quase já responde assim, né? O que está em jogo é esse conflito, né, direto. De um lado, a luta por esse direito ao tempo de vida, de saúde, de descanso, do direito de estudar, né? E do outro, essa manutenção desse modelo de lucratividade que se apoia justamente nesse modelo de jornada de trabalho baseado na exaustão máxima de quem trabalha. E aí, quando nós estávamos construindo esse texto, uma coisa que eu sempre lembrava era: eu não entendia naquele momento que era uma superexploração do trabalho, porque eu vinha de uma experiência anterior de trabalho que era muito pior, que era muito mais precária. Então, eu naturalizo uma situação de exaustão, de superexploração do trabalho, justamente porque a experiência anterior ela era muito pior, e não era nem regulamentada. E mesmo o call center, supermercado, comércio, que acabam sendo essas primeiras experiências de trabalho, mesmo que seja essa porta aberta para o mercado de trabalho, que não pode acontecer essa naturalização da superexploração do trabalho. Por isso que a regulamentação desse trabalho, ela é extremamente importante e é a pauta desses trabalhadores, né? E ao mesmo tempo que nós temos esse conflito de interesses de dois lados, né, nós vamos ter um grande palco de disputa, né, entre o Planalto e o Congresso, agora em 2026, né, justamente porque as novas propostas, elas justamente buscam mexer com esse modelo de trabalho vigente, com os interesses de setores tradicionais, né, como comércio, serviços, supermercados, o telemarketing, a segurança privada, onde essa escala acaba sendo amplamente usada. Aqui em Goiânia, por exemplo, já existe um movimento forte, inclusive dos sindicatos, dos supermercados, em reduzir
a escala 5 por 1, porque já é um setor de trabalho que tem encontrado muita dificuldade com a contratação, com a permanência de funcionários. Então, essas próprias entidades empresariais, elas já têm se movimentado, só que assim, a opção que elas têm dado não é o que os movimentos discutem, também não é o ideal para o trabalhador. Mas mesmo nesse debate deles, eles já têm percebido a escala 6 por 1 com um problema. É muito comum o discurso da insegurança jurídica, de aumentar os custos, de encarecer os produtos e serviços. Então, eles ficam ali tentando, já justificando, por exemplo, uma possível redução dos salários, de benefícios, para justificar o fim dessa escala. Em algumas reportagens que eu acompanhei discutindo esse tema, e o próprio debate político que tem sido feito, né, o que a gente percebe é uma inversão, né, o problema não seria esse corpo cansado, esse trabalhador exausto, essas mentes adoecidas, esse tempo de vida roubado desses trabalhadores, mas sim a margem de lucro, essa segurança jurídica do capital, dos empresários. Então, esse é o palco de conflito, esse é o cenário que nós temos em aberto aí para discutir, né? E aí a importância, Mário, de momentos como esse, né? De politizar essas experiências individuais, e aí o Atlas da escala 6 por 1, ele traz vários textos que abordam a exploração desse trabalho em várias áreas, inclusive nos setores agrícolas, nos setores de turismo, que muitas vezes passam despercebidos nessas análises. Então, fazer algo político fundamental dessas experiências, dessas experiências de trabalho, elas são extremamente importantes para que a gente politize esse debate e possa, de fato, fazer frente a esses argumentos contra o fim dessa escala 6 por 1. Não sei se eu respondo a sua pergunta, mas você também aqui me trouxe algumas inquietações para que a gente possa pensar. Aí eu acho que tem uma mãozinha levantada aqui. Isso, Raíssa. Pode falar, Raíssa. Boa noite. Boa noite, vocês me escutam? Sim. Massa. Primeiramente, né, Tatiana, queria agradecer pelo seu texto, que eu consegui ler agora muito rapidamente, pela sua aula, né, que é muito importante esse espaço de reflexão, de encontro, de costura política que está se organizando aqui. E eu fiquei reflexiva sobre algumas coisas, né, sobre essa questão da politização, que eu sou militante do PCBR Salvador, né, e psicóloga também, e algo que eu tenho percebido, assim, durante as atividades de panfletagem, de diálogo, né, em torno da escala 6 por 1, é muito recorrentemente um discurso de a gente quer, né? Seria maravilhoso, mas será que vai dar certo? Será que vai para frente, né? E isso não só nessa pauta, mas de uma forma geral, é perceptível o quanto a gente nota uma descrença da classe trabalhadora, de uma forma geral, nas possibilidades de mobilização e pressão política, né, no efeito que a mobilização e a pressão política, né, é muito um discurso de, tá, isso é maravilhoso, mas vai ser arquivado, não vai dar certo, né, eu sinto muito mais esse lugar da impotência muito presente, e aí nesse contexto da impotência muito presente, é importante também a gente ter em mente que essa insalubridade do trabalho CLT, ela não é um acaso, não é uma exceção, ela é um projeto, né? E ela é um projeto que ela está muito bem articulado, né, com todos os mecanismos que a gente vê de uberização do trabalho, né? Esse discurso da pejotização, da uberização, esse discurso que torna esse contexto de trabalho tão horrível que parece que a melhor alternativa que a pessoa tem é se tornar um empreendedor, né?
E o empreendedor daquele jeito, né? O empreendedor daquele jeito que a gente sabe que é um discurso que esconde toda uma hiperexploração de fundo. E é nesse discurso que me parece que a direita tem nadado de braçada, né? Porque se produz todo um desencanto em relação a esse contexto de trabalho. As alternativas que o campo da esquerda tem oferecido ainda parecem de forma um pouco frágeis, né? Um pouco frágeis, porque é isso, o governo Lula faz a postagem nas redes sociais que vai abraçar a campanha da escala 6 por 1, mas cadê, né? Enquanto segue defendendo teto de gastos, arcabouço fiscal, enfim, né, todo um conjunto de coisas que também dificultam todo esse campo de luta, de disputa, né. Então, enquanto a esquerda aparece de uma forma muito frágil, né, continua aparecendo que é algo que não vai para frente, que é a única alternativa possível, e aí o sonho acaba sendo se tornar empreendedor, né, se tornar um empreendedor, e aí é esse empreendedor, né, do Uber, né, do trabalho como entregador, ou de outro pequeno negócio hiper precarizado, né, que muitas vezes vai sendo oferecido, que é muito nisso que a direita acaba oferecendo, né, e oferecendo também esses discursos, né, de coach, né, de, enfim, né, você mentalizar o seu próprio sucesso, você ser o alfa, etc e tal, e essas coisas que também estão articuladas com todo um aspecto de masculinidade tóxica, enfim, né, que daria para discutir. Mas fiquei pensando muito nesses atrelamentos que acho que é importante a gente dialogar, e, inclusive, no processo de como a gente dialoga sobre o fim da escala 6 por 1 com outros setores trabalhadores, né, entendendo, por exemplo, né, como que a gente dialoga sobre a importância do fim da escala 6 por 1 para quem é Uber, por exemplo, que supostamente não vai ser afetado, mas se a gente pensa que o fim da escala 6 por 1 tende a gerar mais empregos, né, eu acho que são questões que precisam ser colocadas também. Sim, claro, Raíssa. São questões da agenda, inclusive das nossas reflexões. Tem mais alguma pergunta? Não consegui localizar aqui. Temos o movimento VAT do Rio Grande do Norte. Pode falar. RN? É isso mesmo. E aí, boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou coordenador estadual do movimento VAT aqui no Rio Grande do Norte. Eu queria só complementar aí a fala da Raíssa, né? Primeiro, nessa última parte aí, da uberização. Hoje, eu fui trabalhador da escala 6 por 1, hoje eu sou Uber, né? E vivo a realidade da uberização. A gente se sente numa liberdade, entre aspas, que, na verdade, não existe, né? Na verdade, o aplicativo da Uber, o 9999, essas plataformas que fazem corrida, show, Fernando, tamo junto, tá aí. Inclusive, esses aplicativos, eles utilizam dessa narrativa, como a Raíssa falou, de liberdade, para explorar mais ainda, sem descanso, sem direitos, né? A gente vai para a rua sem seguro de vida, sem INSS, sem nada de verdade mesmo, e é uma coisa assim absurda. Eu passo hoje, geralmente, numa média de entre 8 e 10 horas na rua para fazer R$ 100, R$ 150. Então, assim, mas eu converso com muitos Uber aqui da minha cidade, né, Natal, e a galera é muito desacreditada quando eu falo, eu sou coordenador do movimento, vamos lá, vamos fazer aqui acontecer no estado. Eles falam, mas eu não sou da 6 por 1, não vai me atingir. Eu disse, não, você está pensando pequeno, porque com o fim da 6 por 1, na nossa ótica, vai gerar mais emprego, vai ser mais atrativo para o trabalhador ir procurar um trabalho. Porque a questão, no meu caso, eu não tenho interesse mais em voltar para a CLT no momento, justamente por isso. Porque a Uber, ainda eu consigo, eu não vou trabalhar hoje.
Aí eu tiro a folga, mas também não ganho, né? E a CLT dá essa segurança de você tirar a folga remunerada. E essa é a vantagem da CLT. No momento, eu não vou querer mais voltar para a CLT somente por causa da questão das 6 por 1. Eu não quero mais voltar para a escala 6 por 1. Eu não aguento mais. Eu passei 8 anos nesse negócio, eu não tinha vida, eu não tinha... eu não podia planejar nada para fazer, porque a escala 6 por 1 engolia minha vida. E a outra questão que a Raíssa falou aí foi a questão do... Pera, para não ter notado. Eu acabei esquecendo, mas uma hora vai lembrar aqui, eu volto a levantar a mão. Obrigado aí pelo espaço. Obrigada. Agora tem o Ivo. Oi, boa noite. Tá me ouvindo de boa? Certo. Meu nome é Ivo. Eu sou da PR aqui na Bahia. Eu achei eu fiquei surpreso com um número tão grande de apoiadores do fim das classes por um no telemarketing. 90%, 95%, é praticamente uma unanimidade, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente pensa que os trabalhadores não estão votando nos parlamentares de esquerda. Mas, olhando aqui no contexto do baiano, seria surpreendente se fosse de outra forma. Porque, sinceramente, qual é a diferença de um Rui Costa para um ACM Neto, por exemplo? O papel deseducador do campo social liberal para aumentar a mobilização da classe trabalhadora é bastante deletéria nesse processo. Eu acho que a gente tem que construir, né, fazer esse trabalho de formiguinha, né, pela base e mostrar para o povo que a esquerda não se resume àquilo que está na televisão, no Congresso Nacional, que existe algo outro com a esquerda de verdade. A gente tá ali do lado deles, porque nós somos eles, né? É isso, finaliza. Perfeito, Ivo. Tem mais alguém? Não, sem mãos levantadas. Antes de responder, eu gostaria de salientar que quem ainda queira falar, que se possível levante a mão, né? Porque já temos 1 hora aqui de discussão e tal, para a gente encerrar. Pronto, é Samuel Delgado e Fabiano Lucas, e novamente o Felipe. Então a gente encerra com essas 3 inscrições, e é isso. Pode apresentar, Tatiana, responder. Olha, mais Tá. Não, Uma das coisas, em resposta à Raiz... Rapidinho. Eu gostaria que a Tatiana agora falasse para apresentar. Beleza. Ok? Não, mas podem fazer Não, pronto. a fala de vocês chama atenção para coisas muito interessantes, né? Enquanto também nós discutimos a questão da escala 6 por 1, paralela a isso, nós temos uma outra face da precarização do trabalho, que é a uberização, a pejotização, também muito carregada, né, desse discurso positivo do empreendedorismo, né? Eu sou o empreendedor, eu sou o meu próprio patrão. Então, tanto a superexploração do trabalho na escala 6 por 1, quanto a pejotização, a uberização do trabalho, elas são faces dessa precarização do mundo do trabalho. Então, os comentários de vocês são muito interessantes acerca das reflexões que nós podemos fazer sobre desses modelos, né? E o empreendedorismo, ele ainda é mais complicado ainda, né? Porque essas pessoas, de fato, elas não são empreendedoras. O empreendedor é aquele que assume o risco e tem condições de assumir o risco. E essas pessoas não têm essa condição. Elas assumem todos os riscos e todos os prejuízos decorrentes desse modelo de desenvolvimento de trabalho, né? Então, quando uma pessoa se assume enquanto empreendedora, mas se ela cair da moto dela, ela coloca em risco, inclusive, a sua sobrevivência alimentar. Nós não estamos falando de nenhum tipo de empreendedorismo, né? O único nome possível para que a gente possa dar isso é a precarização, a superexploração do trabalho.
A uberização, ela traz essa falsa ideia, né, de controle do trabalho, eu vou a hora que eu quero, eu volto a hora que eu quero, mas, na verdade, isso não acontece, né? Inclusive, no próprio site do Observatório do Estado Social Brasileiro, nós temos uma pesquisa que foi realizada por um discente da graduação que atuou como entregador, motociclista entregador de aplicativos, 99, do próprio Uber, e ele mostra como essa ideia é extremamente falsa, né? Você não tem o controle do trabalho, porque você não tem o controle das chamadas, no caso dele, ele não tinha o controle nem da área espacial da cidade que ele queria atuar, porque as empresas de nuvem, né, acabavam condicionando algumas regras e algumas escolhas para que ele ficasse onde elas quisessem, que ele cumprisse os horários que elas quisessem. Então, a uberização já é uma outra face mais precarizada ainda da superexploração do trabalho que nós temos. Então, isso que vocês chamam a atenção é extremamente importante. E é isso, Ivo, não tem outro caminho, não. É o trabalho de base, é o trabalho de formação, é a tentativa de esclarecimento. E aí, mais uma vez, a gente está num campo político extremamente desigual, um campo de forças extremamente desigual. Para os professores da rede básica, por exemplo, tem sido muito difícil discutir essas questões, não a questão política, não a questão partidária, mas de formar, por exemplo, a consciência crítica desses estudantes, mesmo na universidade. Isso é muito difícil, mas a gente não pode desistir, né? Nós não podemos perder a agenda do debate e a discussão. Mas o trabalho é isso, Ivo, é o trabalho de base, é a tentativa de conscientização, são momentos como esses do VAT, são os debates com os nossos colegas, com os nossos alunos, na tentativa que eles consigam entender as contradições desses modelos, que eles possam criticar esses modelos, e inclusive fazer escolhas políticas que defendam modelos mais justos de trabalho. Nós não vamos sair da lógica do trabalho, mas nós podemos, sim, defender modelos mais justos de trabalho, e inclusive dos próprios políticos de cunho progressista, né, que muitas vezes há uma apresentação de um discurso em defesa, mas e aí, está na reunião, está fazendo esse trabalho de base, está junto com os sindicatos, está junto com os professores. É muito fácil, às vezes, você ter um político progressista de esquerda, por exemplo, mas que sequer vai numa mobilização de professores defendendo melhorias salariais. Então, nós precisamos também estar atentos a esses que nos representam, inclusive esses que defendem nossos discursos. Nós temos que saber se a defesa discursiva deles condiz com a prática, né, e com as ações. Agora, acho que tem o Samuel e a Daniele, né? Pode falar, Samuel. Você estava falando antes. Pois é, colaborando com a fala da Tatiane e da Raíssa, né? Eu acho que essa forma que a gente que a gente combate muito bem a extrema-direita e a direita, é porque as novas gerações, a gente perdeu o senso de criticidade com o outro que está trabalhando, sabe? A gente deixou de se preocupar com o motorista de ônibus, com o cara que está limpando a rua, com o médico que atende a gente dentro da UBS. Então, assim, eu acho que quando a gente volta, né, para se perguntar quem é aquela pessoa por trás, quem é aquele trabalhador que está atendendo a gente, eu acho que a pessoa não tem como ser de direita, porque ela vai percebendo aonde cada pessoa está na sociedade, né? E aí é interessante, por exemplo, uns 3 meses atrás, eu fui no enterro da minha avó. E aí eu lembro como foi o enterro, né? A gente faz todo aquele passeio e tal, cortejo, e aí chega na hora de colocar a pessoa na vala lá, vem 2 trabalhadores em cima do sol quente, que em Roraima chega a 40 graus, os trabalhadores encharcados de suor, tendo que fazer aquele protocolo, né, que é o protocolo que a empresa manda, que a gente segue, que a gente nem sabe por que segue, né? Mas é isso, sabe? Eu acho muito interessante, porque isso fala também sobre como a nossa sociedade é criada, né? Por exemplo, lá em Roraima, se a gente for pegar historicamente os indígenas, eles não colocam as pessoas no meio do sol, o enterro, né? O enterro é feito embaixo de uma árvore. E a gente meio que foi perdendo isso
por uma questão de eficiência e tal, e que se é vendido como eficiência, né? Mas que faz a gente se perder da humanidade, que acaba que a gente se distancia das outras pessoas. E é engraçado, né, como o RN aí do VAT, do Rio Grande do Felipe, ele fala da informalidade, e ela é muito interessante para a gente que é militante, né? Porque a gente tem dia que a gente não pode trabalhar, porque a gente quer fazer a militância na rua, né? E a gente acaba vivendo essa informalidade para poder ser lideranças em movimentos sociais, né? Muito obrigado, gente, por escutar isso. Obrigada a você, Samuel. Temos a Agora, Daniele, Fabiano. Fabiano. Boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo Fabiano Falcão, sou um dos coordenadores do VAT Pernambuco, e o que eu queria falar era o seguinte, eu sou a prova viva da escala 6x1, porque eu estou neste exato momento, 8 horas e 12 minutos, eu estou aqui, trabalhando no shopping, em pleno domingo, que é inadmissível que o trabalhador, ele... Rapidinho, viu, pessoal, rapidinho. Ele tendo que trabalhar. Trabalhando e participando. Pois é. Voltei, pessoal, voltei. É isso. Eu acho que eu sou a prova viva, né, da questão da escala 6x1, porque eu trabalho escala 6x1, embora meu trabalho seja um trabalho, assim, muito tranquilo, tá entendendo? Eu só trabalho 6 horas por dia, mas eu sou 6x1, tá entendendo? Então eu não tenho, às vezes, nem direito ao lazer direito, entendeu? Então a gente tem que acabar com essa escala, o trabalhador dele tem que ter vida, ele não tem que trabalhar para viver. Ele tem que viver, ele não tem que viver para trabalhar, ele tem que trabalhar para viver, entendeu? Ele tem que ter direito ao descanso dele, ele tem que ter direito ao lazer, ele tem que ter direito ao descanso, ele não tem, tá entendendo? Então, o que eu posso fazer para conscientizar as pessoas que estão aqui ao meu redor, eu faço, sendo que é um pouco difícil, pessoal, porque ao mesmo tempo que tem trabalhadores conscientes, tem trabalhadores bem assim, que defendem o patrão com unhas e dentes, entendeu? E eu acho que isso aí é um perigo, assim, enorme, entendeu? É isso. Eu tô aqui na correria, desculpa aí. Bom trabalho, Fabiano. Agora tem o Fernando. Agora E a- é o Felipe, que é o número 2. Ixi, ele saiu? Pronto. Galera, aqui é bem rápido, só para complementar o que eu ia falar antes, que eu tinha esquecido, né? Foi a questão que a Raíssa falou dos trabalhadores, né? Que os trabalhadores eles estão desacreditados. Alguns aqui no estado que eu sempre estou na rua fazendo panfletagem, então alguns trabalhadores aqui vêm falar comigo, né? Mas cara, isso aí vai passar, eu não acredito muito nisso, eu não me mobilizo por causa que talvez a gente não consiga passar isso aí, mas é isso que nós estamos na rua, o movimento VAT está na rua, assim como outros que se somam ao movimento para fazer essa luta. A gente está na rua para ganhar a consciência desse trabalhador que está desacreditado. A primeira panfletagem, a primeira roda de conversa que a gente fez aqui no estado, eu estava até numa reunião agora, antes de entrar aqui na reunião da gente aqui, com o Alisson, né, do Amapá, e eu falei para ele que aqui a primeira vez que eu fui panfletar na rua, e que foi uma roda de conversa que a gente marcou aqui no estado, difícil, não apareceu ninguém, na verdade. Não apareceu ninguém, mas apareceu o pessoal do PSOL, foram lá, deram apoio e tal. E, assim, independente disso, estou na luta, vou para a rua, muitas vezes sozinho, quando o pessoal não consegue ir, bota a bolsa nas costas, panfleto debaixo do braço e panfletar para ganhar a consciência da galera, do trabalhador que está ali no comércio, não vai passar, não sei o quê, e a gente vai lá conversar. Muitas vezes eu entro nas lojas e os gerentes ficam com a cara feia enorme quando eu vou abordar um dos funcionários, mas eu não estou nem aí, eu vou lá, entrego o panfleto mesmo, e os funcionários recebem, falam, depois a gente fala aí, e assim vai. A questão é que o trabalhador realmente não consegue se mobilizar justamente por causa da escala. Está aí Fabiano de prova
dentro do shopping sem conseguir participar ativamente da reunião, né? Mas é isso. Obrigado aí pelo espaço. Boa noite, galera. Por favor, acabem com essa escala, eu não aguento mais. Pronto, agora é o Fernando. Fabiano vai querer falar, não? Eu acho que ele tinha deixado a mão levantada antes. Ele também abaixou agora. Tá. Então, assim, retomar um pouco a questão do texto, assim, né? Tava reparando, assim, como o texto deixa bem explícito. E também na apresentação aí da Tatiana, né? Que, tipo, a relação da empresa, né, com o trabalhador, né, com o empregado, tipo, é um jogo de morde-a-sopra danado, né? Tipo, e aí, né, tem um jogo aí também de ilusão, que fica bem evidente, assim, tipo, fica sempre, você não pode fazer nada porque você tem que visar sempre, assim, o seu crescimento da empresa, né? Então você não pode questionar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque você tem que pensar sempre, né, pô, talvez um dia eu me torne um supervisor, um coordenador, não sei o que, tal. E aí sempre nesse jogo aí de ilusão, né? E aí, como a Tati falou, tipo, os clientes de fato tipo, já chegam. Hoje em dia eu trabalho para uma empresa que tipo, é maior do que a que eu estava antes, né, de call center. E aí, tipo assim, cai ligação tipo, a todo momento, né? E aí tem umas filas bizarras, que às vezes a pessoa tá, sei lá, esperando lá 30 minutos, a 1 hora, e de fato tipo, o cliente já chega, bem sincero, já chega, tipo, pé da vida, né? Então, tipo assim, não dá para esperar que a pessoa vai te tratar bem, se ela ficou 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, esperando, né? E aí, isso se dá também porque as empresas, né, colocam o mínimo possível de funcionário, assim, para estar trabalhando, né? Então, falar sobre redução da jornada de trabalho é qualidade de vida para a gente que trabalha, porque simplesmente vai aumentar o número de trabalhadores que vão ser necessários ali para estar cumprindo aquelas funções, né? Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela funciona 24 horas, por exemplo. Então, ela tem que ter, tipo assim, vários trabalhadores ali trabalhando cada um 6 horas, né? Para cumprir essas 24 horas. Então, se a gente consegue reduzir a jornada de trabalho, por exemplo, a gente que é call center, né, já trabalha 36 horas, sem mudar tipo, para 30, para a escala que já existe, mas a gente não tem ainda. Se mudar para a escala 4x3, que também já existe, só que a gente não tem ainda, né? Enquanto call center, tipo, seria fenomenal, porque geraria, né, muito mais empregos, assim. Então, resolveria, tipo, esse gargalo, né? Tanto do cliente ficar puto com a gente, que, sei lá, não é nem culpa nossa, ele tá ali esperando, como a gente tem uma maior qualidade de vida, lazer e tal. E assim, call center é um emprego que, por causa das condições de trabalho, ou você quebra, né? Ou você embrutece, assim. E mesmo que se torna uma pessoa bruta, tipo, chora no banheiro, né? Então, eu costumo citar sempre, eu vou colocar, né, numas fantasias, assim, tipo, sei lá, Carol e Maria, né? Tipo, Carol, uma vez eu encontrei Carol, tipo, no banheiro caída, tipo, tinha sido uma crise de ansiedade durante o trabalho, assim, porque, enfim, ela foi, né, tratada mal por uma médica que, inclusive, era sócia da empresa, né? Hoje em dia a Carol botou a empresa no pau, né? Com certeza, e estarei lá enquanto testemunha. Que a gente, enquanto trabalhador, tem que se apoiar nesse sentido também, que as empresas são sacanas, então, tipo, o que acontecer, a gente tem que estar junto um com o outro para, se necessário, botar na justiça mesmo e ir até o fim, as últimas consequências, porque, enfim, a empresa, ela tira bastante da gente, tira a nossa vida, tira a nossa qualidade de vida, e já o outro caso que eu ia citar, né, tipo, sei lá, nome fictício aí, Maria, tipo, uma pessoa que da empresa é super bruta, assim, tipo, trata o cliente que chega, né, naquela rispidez, não sei o que, tal, que, enfim, mais para ela e para as outras pessoas parece que tá tudo bem, né, mas Maria é aquela pessoa que, tipo, né, vai no banheiro, dá aquela chorada, tal, que é um trabalho, como eu falei, assim, tipo, quem não quebra nesse processo, né, como a Carol quebrou, se torna uma pessoa muito bruta, né, como a Maria se tornou, né, e aí tipo, tem muito aquilo de, pô, como esperar que, por exemplo, uma pessoa dessa vai chegar na sua casa bem, vai chegar nos outros ambientes bem, né, tipo, vai ter uma vida boa, tipo, não vai ter, tá ligado? Enfim,
E aí, tipo, a gente vive sempre naquela ameaça, né? Porque a nossa, tipo assim, a ameaça não é somente de ser demitido, né? Mas é, tipo assim, aquela ameaça constante de você tomar advertência a qualquer momento, assim. Então, como coloca bem o texto, né? Tipo, a gente recebe advertência verbal disfarçada, muitas vezes, de diálogo motivacional, né? Então, tem todo aquele papo assim, tô fazendo isso daqui para que você melhore, não sei o quê, tal, tal, tal. Mas, tipo assim, vai tomando a segunda advertência, a terceira, para ver o que acontece. E a gente fica, tipo, sempre, né, com essa faca no pescoço aí, né, outras paradas motivacionais, que é uma pegada muito coach, né, nas empresas de call center, tipo assim, recebe bombom. Hoje em dia, tipo, eles já começaram até a fazer piada sobre isso de receber sonho de valsa, né? Tipo, então a empresa já não quer mais dar sonho de valsa. Aí já dá um chocolate ali diferentezinho, tal, só para não ficar mal vista pelos funcionários, né? Mas no final de tudo, tá sempre quebrando o funcionário, né? E aí, assim, eu tava parando para ler, que eu acho que é uma função nossa enquanto call center, telemarketing, teleatendimento, parar para ler esse negócio de NR, né? Normas regulamentadoras e tal. Pra gente que é call center tem a NR 17, né? Então tava parando para ler, assim, tem um negócio lá que, tipo assim, pô, a empresa não pode dar bonificação por meta. Tipo assim, é exatamente o que a empresa, né, que eu trabalhava, tipo, tava fazendo, assim. Então, né, outras várias empresas fazem. E, enfim, eu achei curioso, e aí vai uma pergunta, né, para finalizar, tipo, eu achei curioso que, tipo assim, no texto, diz que concentrar nas leituras da faculdade, né, tornava-se cada vez mais difícil, tipo, beleza. Só que aí, tipo, nas respostas lá, diz que 1,09% da pesquisa, né, quem respondeu na pesquisa, respondeu que os estudos é uma das atividades mais prejudicadas pela escala 6 por 1, para quem trabalha no teleatendimento. Eu achei 1,9% muito contraditório, assim, por mais que seja teleatendimento e tal. E aí queria saber, assim, tipo, a que né, a Tati atribuiu essa resposta, o que aconteceu, porque, pelo menos pra gente que é call center, tipo, eu não vejo assim como... Tudo bem, pra gente que tem 6 horas de trabalho, 6 horas e 20, sei lá, dá para você, né, ir para um ambiente de universidade, continuar seus estudos, fazer um curso técnico, alguma coisa assim. Mas, tipo, eu não sei que nível, né, é essa qualidade de estudo, né? Enfim, eu finalizo. Perfeito, Fernando. Acho que não tem mais ninguém, né? Tem a Ita. Você gostaria de responder o Fernando e o pessoal antes de passar para a Ita? Não, pode passar para ela que aí a gente finaliza, né? Ita, sinta-se à vontade. Pode falar. Boa noite, gente. Boa noite, Tatiana. Prazer. Boa noite. Acompanho a coordenação do VAT Bahia. E, nossas, foram muitas contribuições significativas nessa noite, né? O Samuel sempre nosso filósofo do VAT. Só que ele traz uma coisa que é muito interessante, que dá para amarrar com a maioria das contribuições, né, dessa noite. Uma delas era sobre o quão a escala 6 por 1 tira a nossa humanidade. No encontro nacional que a gente realizou agora, início desse mês, a Nacional me perguntou para a produção de um vídeo para o 8M, o que a 6 por 1 tinha me tirado. Só que quando ela me fez essa pergunta, a Alana, eu fiquei um pouco paralisada, porque foi muito profunda, eu não estava esperando uma pergunta profunda, assim, sabe? O que a 6 por 1 me tirou, né? Sou call center também há mais de 4 anos, para conciliar com a universidade pública, né? E eu cheguei à percepção de que a 6 por 1 me tirou vitalidade. Mesmo sendo uma mulher jovem ainda, eu, no esgotamento total, que foi o burnout, e eu só percebi 2 anos depois que eu tive burnout, eu percebi que eu não tinha mais força para lutar pelas minhas relações. E aí é que o neoliberalismo entra, né? O discurso do empreendedorismo,
de forma muito letal, porque ele utiliza as nossas fragilidades, as nossas emoções, né, para nos seduzir de como esse trabalho horrível fosse melhor, como na verdade a gente sabe que a gente está sendo super explorado, né, por esses aplicativos. Então, uma forma que a gente tem de atrair esses trabalhadores para falar dessa escala e tantas outras pautas trabalhistas que estão em pauta hoje, como pejotização, é falar da sensibilidade, gente, que a gente tem de um trabalhador para o outro. Porque antes de ser call center, eu já achava absurdamente estranho. O meu primeiro emprego foi como jovem aprendiz. E aí eu trabalhei no setor de consórcio, em que eu dividia uma sala somente com mulheres, no pós-venda. E essas mulheres já enfrentavam a 6x1. Algumas dessas mulheres moravam muito longe, sendo que no sábado que elas tinham que ir para a empresa, elas vinham de Cajazeira às 11 para trabalhar até meio-dia. Então, que horário aquela mulher teria para ficar com o filho? E eu já vinha observando uma realidade que, tipo, eram mulheres na faixa dos 30 para 40 anos. E a maioria delas só tinha um filho, já. Então, é isso. Só porque hoje eu não trabalho na 6x1, não significa que eu não me sensibilizo mais por quem ainda trabalha na 6x1. Porque eu sei o quanto me desumanizou, sabe? Então, a gente pode utilizar isso porque é o que nos conecta com os outros trabalhadores. É justamente a nossa humanidade, justamente o que esse sistema quer tirar da gente. Então, acho que é isso. Boa noite, obrigada, viu? Que bom, Ita, que nisso não te tirou a sua humanidade. Exatamente isso é que nós temos que buscar em cada um de nós, né, e nos nossos colegas. Fico muito feliz com a sua fala e com o seu comentário. Mas, comentando as demais, né, e voltando um pouco à proposta, né, do discurso hoje, eu lembrei também, Fernando, de uma questão do trabalho de call center, que torna mais difícil, né, essa ação de vocês, que vocês pontuaram aqui, da dificuldade de mobilização, da dificuldade de atividade, da dificuldade de panfletagem, que é a questão do home office. O serviço de call center ele tem sido muito transferido também para o home office, né? Alguns atendimentos de algumas empresas, eles já são realizados por trabalhadores no ambiente familiar. Então, você desloca o trabalho desse ambiente concentrado, desse ambiente controlado pelas empresas, inclusive com os gastos, né, assumidos por essas empresas, com equipamentos, com energia elétrica, às vezes com alimentação do funcionário, você transfere todos esses gastos para o próprio trabalhador, né, para o ambiente familiar. Isso é vendido como uma vantagem, né, trabalho da sua casa, né, você vai assumir aí as responsabilidades da empresa. E isso fragiliza mais ainda ações de mobilização do trabalhador, de conscientização do trabalhador, né. Então, essa própria ideia do home office, ela acaba, inclusive, fragilizando a nossa organização enquanto trabalhador, nosso reconhecimento enquanto trabalhadores e trabalhadoras, e vai fomentando mais ainda essa ideia do próprio empreendedor. E essa é uma outra forma mais perversa ainda da precarização desse trabalho dos call centers, né? E eu não sei como vai ficar o tempo aqui, mas encaminhando aí para as conclusões, né, em relação ao debate, o que nós não podemos perder de vista, né, que nada do que está em discussão hoje, né, seja a PEC no Senado, seja as audiências na Câmara, as reportagens sobre o fim da escala 6x1, esses debates como esses que foi realizado nessa noite de domingo, né, ele não surge do nada, é o resultado, né, da vivência desses milhões de trabalhadores e trabalhadoras que trazem os depoimentos tanto para o Atlas, né, da escala 6x1, e aí eu convido todos vocês
baixarem o arquivo completo, né, no site do Observatório do Estado Social, de pesquisas como essa que foram produzidas pelo Observatório, de pesquisas que são produzidas em outros âmbitos, e de movimentos como o VAT, que procuram politizar essas experiências e tensionar o debate público. E aí o nosso grande desafio, enquanto professores, enquanto líderes de movimentos sindicais, enquanto líderes dos diferentes movimentos, é tensionar esse debate público, colocar ao fim da escala 6x1 na agenda de debate atual de forma mais ampla possível, né? Por isso que para nós, né, para todos nós que estamos aqui hoje, para nós do Observatório, né, a defesa da escala 6x1, ela não pode ficar só no plano da opinião, né, e aí, inclusive, a representação dos nossos políticos é extremamente importante, né, para não ficar só no plano do discurso também, mas ela precisa ser traduzida na prática, né, e reuniões com... Aqui, Aqui, desligou. Não sei o que houve, acho que um corte da transmissão, mas reuniões como essas que foram realizadas hoje é uma atividade concreta, né, de tensionamento desse debate público. E as ações que a gente pode fazer é isso, é divulgar as pesquisas, divulgar os relatórios, como esses observatórios, mas nós temos vários outros, né, enxergar como esses dados mostram esses prejuízos na saúde, na vida. A Ita deu um depoimento muito forte, né, em relação a isso. Nós não podemos perder a nossa humanidade, mesmo diante desse cenário que vários de vocês relataram nessa hora. Então, assim, para finalizar, né, eu gostaria muito de agradecer esse convite do VAT e de outros movimentos que têm pautado, né, esse debate da redução da escala 6x1, e que ajuda muito a gente a fazer a pressão política sobre os nossos parlamentares e essa conscientização dos trabalhadores, né, discutir essa escala 6x1 na universidade, no trabalho, mostrando que não é só uma opinião de alguns grupos, mas uma demanda urgente da nossa sociedade, ela é muito importante. Perdão, Fernando, em relação ao comentário do tempo de estudos, eu vi o dado aqui do lado, agora eu percebi. Esse dado, ele é muito interessante, Fernando, porque quando eu entro no mercado de trabalho do call center, um dos requisitos mínimos para você participar dos processos seletivos era estar matriculado em um curso superior, era ser estudante universitário. E com o passar dos anos, os call centers, as empresas foram tendo dificuldades de contratar esse público, que já não se submetia mais a essas condições de trabalho, ou ia encontrando condições melhores. Por exemplo, eu saio do call center para sala de aula. Então, eu encontro uma condição melhor de trabalho e troco essa... Só que, atualmente, o nível médio de exigência é só o nível médio completo. E muitos desses trabalhadores, eles não dão continuidade aos estudos. Então, essa é uma explicação inicial para esse fenômeno, Fernando. Muitas dessas pessoas, elas concluíram o ensino médio, estão na primeira experiência de trabalho, mas elas não estão dando continuidade aos seus estudos. Por isso que esse dado, você enxergou ele muito bem, esse dado é um pouco mais baixo. Mas a outra explicação é como eu falei no início. Muitas vezes a gente não tem consciência que aquela preguiça, aquela falta de concentração, aquela indisposição, como foi falado aqui também, é resultante desse modelo de trabalho. Afinal de contas, você só trabalhou 6 horas, sentado, no ar-condicionado. Por que o restante do dia você não consegue estudar? Então, assim, a pessoa acaba... Pode, né, e é uma hipótese, a gente precisaria de uma pesquisa mais qualitativa para investigar isso, a pessoa pode não associar esse prejuízo aos estudos, ao modelo de trabalho. Mas, a partir dos dados que nós temos, Fernanda, eu associei isso muito à questão da não continuidade dos estudos. A pessoa já concluiu o ensino médio, está no setor e não deu continuidade aos estudos dela. Mas, encerrando também, né, eu diria que esse título, né, que a gente começa a falar, que é a ilusão do emprego perfeito, ela cai, né, quando a gente entende e quando a gente consegue demonstrar isso para o próximo, né, que não basta ter uma carteira assinada, não basta ter um emprego, também precisa ter condições
para viver. Esse emprego precisa dar condições para que a gente possa viver. Então, sim, defender o fim da escala 6x1 é isso, né? É reafirmar, como o próprio grupo tem feito, né, que as vidas valem mais do que qualquer meta, do que qualquer atendimento, do que qualquer planilha. E esse é o desafio que vocês têm enquanto grupo, que nós temos enquanto professores, que nós temos enquanto trabalhadoras e trabalhadores. E são momentos como esse aqui que nos ajudam a seguir nesses desafios. Da minha parte, foi uma satisfação essa roda de conversa que se tornou, é que a apresentação, né, o texto se torna muito pequeno diante da riqueza da fala de vocês e da experiência que vocês trazem para essa noite. Então, com certeza, eu levo muito mais do que eu trago aqui para esse debate hoje. Deixo aí meu abraço e os canais do Observatórios abertos para vocês. Pronto. Muito obrigado, Tatiana, inclusive, pela formação. Agradeço também a disponibilidade do colega, né, que ele não conseguiu se conectar e tal, mas é importante que essa perspectiva de conversa esteja aberta mesmo. Como o colega Fernando trouxe, aí também tem algumas discussões com a coordenação e tal, de fazer outras formações. Aí tenho certeza que, na medida possível, a gente vai se comunicando. Gostaria de agradecer também a todo mundo que participou, né, apareceu e tal. Então, perfeito, estamos à disposição. Pronto. Então é isso, pessoas. Muito obrigado, gente. Gostaria de dar uma boa noite, né, nesse domingo. E é isso. Falou, galerinha. Boa noite. Tô meio descabelado aqui agora. Boa. Boa noite a todo mundo aí. Valeu. Boa semana a todas e todos. Bom trabalho. Bom descanso. Aproveita esse domingo para descansar. Tchau, tchau. Sim. Tchau, tchau, galera. Abraços. Tchau. Tchau.